Ótimo. E vou compartilhar agora o nosso PowerPoint. Espera aí, que eu vou botar ele inteiro. Todo mundo enxerga bem? Não? Bom, então, deixa eu ver aqui no que não tá muito. Então tá. Que bom, enxergando bem. Eu vou deixar o chat. Mudou algumas coisas, algumas configurações aqui do Zoom, mas ok, vamos lá. Então, meus amores, hoje a gente vai estar falando, né, dentro da série de aulas do Reiki para a Vida, né? O tema de hoje é a doença não como um castigo, mas sim como uma mensagem. A Michelle, antes da gente começar, estava dizendo que ela é a primeira vez aqui, então eu vou me apresentar, tanto para ela quanto para quem está chegando, né, por aqui, para me conhecer um pouco mais. Então, eu sou a Liane, eu sou nascida em Porto Alegre, sou a mãe da Sofia, casada com o João, me formei em psicologia na PUC, aqui em Porto Alegre, e me especializei na psicologia clínica. Eu desde sempre, né, quando decidi que eu ia ser psicóloga, a minha ideia era sempre trabalhar na área clínica, como de fato passei a atuar. Mas se naquela época me dissesse assim, hoje tu vai estar trabalhando dessa forma, aquilo para mim era uma coisa completamente fora de conhecimento, né? Porque eu me formei em 91. Então, assim, agora, esse ano, né? Ano que vem é esse ano. Então, fazendo 35 anos de formada. Não é pouca coisa, bastante chão pela frente, desde o início, já atuando na área clínica. E, mas logo no início, quando eu comecei a atuar, a sensação que eu tinha que faltava alguma coisa, né? E eu fui fazer, então, um pós-graduação em psicoterapia analógica holista pela Sociedade Brasileira de Homeopatia, em que a proposta era ver o paciente com o seu físico, mental, emocional e espiritual, então englobando, né? Então, assim, eu desde a faculdade, eu sempre fui muito curiosa, né? E passei a estudar várias linhas e sempre me identifiquei mais com a linha sistêmica, né? Trabalhar em família, sempre inserindo o paciente no contexto, né? Então, assim, não como um ser isolado. Então, a sensação é que faltava essa integração maior, né? Ver esse paciente como um todo. Eu me formei, então, na, dentro dessa pós e comecei a atuar junto com alguns médicos homeopatas e em 94 eu fui fazer um curso de floral e depois eu passei a conhecer o reiki. A partir dali foi uma paixão, né? Eu sempre me apaixonei muito por toda essa terapia vibracional, essa energia. Para mim fazia muito sentido estar tudo conectado. Mas em 94, quando eu comecei como reikiana, a minha ideia era só aplicar o reiki. Né? Eu fiz o 1, eu fiz o 2 e eu fiz muitas vezes a reciclagem desses níveis. Porque o nível 3 naquela época era só para quem queria ser mestre reiki. E não era a minha intenção. Foi só em 2003 em que eu decidi, então, na verdade, eu acho que eu não decidi, eu me senti chamada, né? Foi uma decisão, mas
foi um chamado, na verdade, para me tornar mestre Reiki e passar adiante todo esse conhecimento de vários cursos, livros e terapias que eu já tinha feito. Hoje em dia, eu já formei mais de 300 alunos, muitos deles já fizeram reciclagem comigo. Eu estou sempre me atualizando. Eu própria faço reciclagem e continuo estudando até hoje, né? Fiz recentemente uma formação com a Silvia Oliveira sobre o Super Requiem, o jogo do Super Requiem para trabalhar com crianças. Então, eu sempre vejo a reciclagem como uma forma de me reconectar com essa energia e me reconectar comigo mesmo, né, numa outra esfera. E, bom, continuo ministrando os cursos, para mim é uma alegria, continuo atendendo. O Reiki hoje, para mim, é um chamado de alma, né? Então, assim, eu não consigo me imaginar hoje sem o Reiki. Mas vamos falar então do nosso tema, né? Então, a doença, não como um castigo, mas como uma mensagem. Peraí, que tem alguém falando aqui. Obrigada, Michelle, né? Estás me conhecendo, né? Então, falando um pouquinho da minha história e assim para conhecer também não só a teoria, né? Porque eu acho que é isso, a gente não está aqui só para falar de uma teoria, né? E repostar algo que está nos livros, e sim de trazer vivência, trazer questionamentos. E quem já é meu aluno, me conhece, sabe que tudo que eu falo, né, eu já vivenciei, e o que eu não sei, e eu não tenho vergonha de dizer, quando eu não sei, eu vou atrás porque eu vou descobrir, né? Então seja bem-vinda, Michele, e vamos junto nessa caminhada. Então, gente, a doença, ela não é um castigo, ela é uma mensagem. Como assim, Miane? Vamos começar falando dessa diferença da visão de saúde e doença dentro do Oriente e do Ocidente. Então, assim, nós aqui sempre vemos assim, eu estou com um problema, né? Eu estou com algo que precisa ser solucionado. Lá no Oriente, né, pela medicina oriental, a doença, ela não é um problema, ela é só o resultado de um desequilíbrio que precisa de um ajuste. Só que para a gente fazer algum ajuste, a gente precisa ter mais conhecimento, a gente precisa ter consciência do que está desarmônico para poder saber o que eu vou fazer com isso, né? Então, desta forma, a gente pode entender que se eu vejo a doença como um desajuste que precisa ser, vamos dizer assim, afinado como um instrumento, né? Nós, enquanto um instrumento que está com uma corda desafinada e que precisa estar afinado, então ele é uma oportunidade de eu conhecer, de eu refletir, de eu olhar para esse meu caminho e entender o que esse sintoma, essa doença quer me dizer, né? No momento em que eu olho para mim, eu vou olhar para tudo, né? Então, assim, se a gente percebe que nós somos o todo, é o que eu como, o que eu faço, o que eu penso, né? Todos os meus hábitos. E a gente entende que a doença, assim como a saúde, e eu acho que isso é uma coisa importante, né? Quando a gente fala de doença, a gente também está falando de saúde. Ela é um resultado do que? Das nossas ações. Ela é um resultado daquilo que a gente se nutre, a gente faz com a nossa vida. Quando eu falo daquilo que a gente se nutre,
não é só daquilo que eu como, né? Mas daquilo, das músicas que eu ouço, dos livros, do que eu faço, né, da minha vida. Então, a saúde e a doença vêm de um resultado de como eu vivo e tem a ver diretamente com os meus valores, com os meus hábitos, né? Então, assim, no momento em que eu me entendo, de que eu reflito sobre algumas atitudes e eu vejo o que isso está trazendo para a minha vida, eu tenho a oportunidade de mudar, né? Então, assim, essa visão de saúde e doença ligado, né, com o nosso físico, mental e emocional é uma coisa, como eu disse para vocês, que lá no Oriente isso já existe muito tempo. Isso já é a base, aliás, de toda a medicina oriental, onde o desequilíbrio ele é visto como algo que precisa ser ajustado, às vezes na tua alimentação, às vezes no teu sono, na tua energia. Então, assim, a postura. Então, assim, várias terapias orientais estão baseadas. A gente não está nem falando só do reiki, né? Então, assim, quem já se tratou, por exemplo, com acupuntura, então, tu vai colocar as agulhas para quê? Para dissolver os bloqueios que impedem a energia de fluir. Então, a doença, ela é o resultado de bloqueios energéticos, ela é o resultado, então, de essa disfunção, quando a energia não está fluindo como ela deveria fluir, as coisas não estão acontecendo como elas deveriam acontecer. Hoje em dia, não só dentro da linha da medicina oriental, mas aqui a gente tem algumas práticas e abordagens terapêuticas que também levam em consideração não só o físico, né? Como, por exemplo, a psicossomática, que traz a doença como um alerta, né? Principalmente trazendo que o sofrimento físico ele está associado também a um sofrimento emocional e que precisa de uma cura mais integrada, né? A gente vê que o aparecimento de um sintoma ele é como um sinal de alerta, é algo que está dizendo assim, atenção, tem algo que não está bem. Né? Então, assim, a dor, ela cumpre uma função. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sentir dor, é óbvio. Mas a dor por si só, ela é, vamos dizer assim, a mensageira desse desequilíbrio. Se eu simplesmente, e eu vou botar o simplesmente, tá? Entre aspas, porque eu gostaria que não fosse visto com um preconceito, mas assim, é o hábito de muitas pessoas. Tô com dor de cabeça, então eu vou tomar vou tomar um remédio para acabar com a minha dor, né? E eu não olho o que será que é essa dor de cabeça. Ah, será que é o meu problema de coluna? Será que é um problema de fígado? Será que é meu óculos que eu preciso ajustar? O que será que essa dor de cabeça está significando? A dor, ela precisa ser entendida, ela precisa ser olhada. Mas a gente tem na nossa sociedade o hábito ou o costume de abafar a dor, né? Ninguém quer ficar, não é apologia do sofrimento, por favor, né? Mas é olhar para a dor e saber que mensagem, né? Então a ideia é essa, que mensagem que ela traz, por que ela está ali, né? O que ela quer nos dizer? Porque no momento em que eu só vou suprimir essa dor e eu não olho para ela, é como empurrar. Imaginem uma piscina cheia d'água que tem alguns balões, e aí eu tento fazer força para empurrar esse balão para baixo.
ele vai tentar subir. Então, assim, e aí mais força eu vou fazer, e mais força eu vou fazer. Então, se eu não trabalhar e não tentar entender, cada vez mais eu vou precisar de mais remédios, mais dores vão aparecer, e essa energia muitas vezes ela sai de um lugar e ela vai para outros. Então, esse parar, se olhar é muito importante para que a gente possa lidar com a nossa própria energia, né? E tentar nos entender. Aqui no Ocidente, então, assim, essa visão, ela só veio aparecer lá pelo século XX, no início, né? Então, assim, onde começou a nascer. E aí eu me lembro quando eu estudei o Freud na faculdade, onde eles falavam muito, né? E o próprio Freud associava muitos aparecimentos, né? Ele tem um estudo sobre a histeria, então muitas questões físicas que apareciam em mulheres que ele estava tratando se davam de problemas emocionais, mas isso era muito novo, né? Então, para vocês entenderem que isso não se falava, se tratava só o físico. E foi começando a entender que o quanto o nosso emocional impactava no físico e nas doenças. Então, esses estudos são muito recentes. Então, assim, pensa, 1939 começou então a ter discussões sobre a questão, né? Quer dizer, antes o Freud já estudava, vários alunos e discípulos dele também traziam uma terapêutica, né? Então, assim, uma forma de tratar através da fala e não só da medicação, como uma forma de aliviar essa dor, como tu precisar te esvaziar e botar para fora e tomar consciência do que está acontecendo. Então, assim, mas pensa, só teve em 1942 reconhecida pela American Psychosomatic Society. Então, assim, é tudo muito recente dentro aqui, né, do nosso mundo ocidental. A Louise Hay, essa senhora que aparece aqui na foto, ela lançou 3 livros, né? E ela foi a responsável por. Ela é uma psiquiatra americana, ela foi responsável por popularizar esta visão. Então, esse é o primeiro livro que se tornou um best-seller e é conhecido como um livro de autoajuda, né? É o Você Pode Curar a Sua Vida. Ela fala, então, do impacto dos nossos pensamentos, da nossa forma de agir, do quanto isso impacta na formação de determinadas doenças. E que na proposta dela, e aí ela trouxe um Cure o Seu Corpo, que é como um almanaque, né? Onde ela faz, né? Tem três colunas, né? Onde ela diz o problema, a causa provável, né? E aí entra a questão de causa provável e não como é isso que acontece, né? Porque todo mundo quer muita certeza, todo mundo quer, eu quero saber o que eu tenho. Mas ela traz as questões como causas prováveis e não como certezas, como dicas para que a gente possa refletir. Então, ela traz tanto a doença quanto a causa provável, e depois ela traz um novo padrão de pensamento, um novo padrão de sentimento. Né? Então, assim, que seria a forma da gente olhar, né, para essas dores e essas questões e poder mudar o nosso comportamento e o nosso pensamento, podendo dessa forma curar e evitar
determinadas doenças. Eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Mas eu gostaria que vocês não pegassem isso como uma regra absoluta, né? Isso são dicas, isso são possibilidades. Então, por exemplo, ela traz nos livros dela que a anemia ela está muito ligada com a falta de confiança em si mesma. Então, se a gente for pegar, a pessoa que está anêmica, ela se sente fraca, ela se sente frágil, ela se sente sem força para agir, né? Então, assim, e a pessoa que não tem confiança em si, que se sente insegura, ela também tem, de alguma maneira, os mesmos sintomas, né? Então, assim, essa questão de não confiar, de não se sentir apto a agir, né? De se sentir frágil frente a determinadas coisas. Então, a gente pega sempre a doença física e tenta entender a mensagem e o padrão de comportamento que está ali. Artrite, né, que está relacionada com as pessoas que são muito perfeccionistas, que elas são muito exigentes, né? Então, assim, exigentes no sentido de crítica. Então, assim, que ela traz a ideia de que é uma pessoa que, vamos dizer assim, seria muito rígida, porque a artrite, se a gente for pensar, ela dificulta o movimento, a pessoa fica mais rígida. Então, essa rigidez estaria sendo refletida no corpo. Gente, por favor, eu estou só dando. É generalista isso. A gente precisa entender caso a caso, mas são dicas para a gente parar e pensar. Problemas na bexiga, né? Então, assim, associado às pessoas que ficam guardando as suas dores. Então, assim, o que que faz, né, a bexiga, todo o trato urinário? O trato urinário ele é responsável por filtrar. Então, é uma purificação, uma limpeza, onde a gente manda embora as coisas que não nos servem mais. Mas se a gente não mandar embora, a gente ficar guardando as nossas dores, aí não vai dar certo. Aí o corpo vai doer. Né? Eu agora falei do o corpo vai doer, né? Então, assim, tem um outro psiquiatra, tem que fala, o Pierre Weil, que tem um livro que é O Corpo Fala. Então, que as nossas posturas, as nossas atitudes, elas falam muito da gente. Então, as nossas doenças também falam muito da gente, né? Então, procurando entender como um todo. As doenças do fígado, em geral, elas estão associadas às pessoas que guardam raiva e rancor. Quem já fez o curso de Reiki 1 comigo sabe que uma das posições que a gente aplica o Reiki é no fígado, né? E a gente comenta isso, né? Dentro da medicina oriental, cada cada órgão ele está associado a uma emoção e o fígado ele está associado à raiva, né? Então assim, se eu não sei digerir a raiva, se eu guardo a raiva, se eu não lido bem, a tendência é ter problemas no fígado. E aí, assim, que tipo de doença? Várias, né? Então, assim, a gente sabe que tem cirrose, a gente sabe que tem hepatite A, B e C. Então, assim, a gente tem uma série de problemas ligados ao físico que estão associados à raiva e rancor. No livro da Louise Hay, ela especifica mais, mas é óbvio que quando a gente está tratando alguém, quando a gente está em terapia, a gente vai esmiuçar ainda mais, né, gente? Problemas de coluna. Isso, inclusive, no livrinho dela, esse Cure o Seu Corpo, que é um livrinho azul, ele, ela tem a coluna, inclusive vértebra por vértebra, o que, que estaria sendo
trabalhado e sendo responsável. Então, aqui a resposta é muito geral, né? Então, os problemas de coluna, eles estão muito ligados às pessoas que querem realizar tudo sozinha, ou seja, que carregam o mundo nas costas, né? Então, assim, carregam muito peso, porque a coluna é aquilo que nos sustenta. Então, assim, se eu coloco mais coisas em cima de mim que eu sou capaz de sustentar, vai dar algum problema, né? Então, assim, se eu não fizer as coisas como elas precisam ser feitas, vai dar algum problema. Gastrite, né? Então, as pessoas que são mais introvertidas ou que demonstram uma calma, uma tranquilidade, mas aquelas que ficam só engolindo, né? E não falando, porque introvertida, aquelas que não se expõem, aquelas que não botam para fora, que não falam aquilo, que não se expressam, né? Quem já fez o curso sabe que a gastrite, né, estômago, plexo solar, tem a ver com os nossos valores, tem a ver com a manifestação, então, daquilo que eu acredito, daquilo que eu sou, que eu acredito, de mim mesmo e dos outros. Então, assim, quem está acostumado a não falar aquilo que acredita, não se posicionar, a muitas vezes até não explodia, não explodir no sentido de não lutar por aquilo que acredita, fica lá e a chance de ter um problema de gastrite é maior. Os problemas digestivos, né? Então, assim, em geral, estão associados a essa dificuldade dessa troca, de manifestar tanto o seu ponto de vista quanto aceitar ponto de vista de outras pessoas, essa troca, né? Que seria uma troca que a gente fala de que a gente se alimenta, né? Trazendo novas ideias, novas perspectivas. Então, os problemas digestivos estão ligados a esse medo de aceitar o novo, de se posicionar. Então, gente, de novo, isso é só uma ideia. Ah, mas eu não sou assim. Tá tudo bem. Então vamos olhar para como tu é. O que que tem a ver? Vamos tentar entender. Por isso um caminho de autoconhecimento. Por isso esse olhar para si e buscar qual é o seu padrão de funcionamento, tanto para a saúde quanto para a doença, né? Olha só, Ana Paula, problemas do joelho, né? Como a gente vê no Reiki 1, o joelho, né, o chakra dos joelhos trabalha o quê? Tanto a nossa capacidade de aprendizado, de flexibilização, de se aprender coisas novas, de se dobrar, de ser flexível nesse sentido de aceitar também a opinião das outras pessoas, de não ser tão rígido, porque as pessoas ao contrário do flexível, é a rigidez. Então, assim, talvez isso tu possa levar junto com o teu paciente, né? Então, assim, o que será que esse problema no joelho está trazendo? Que rigidez é essa? Ou, às vezes, não é a rigidez, mas a falta. Lembra que quando a gente está afinando um instrumento, né, por exemplo, o violão, quando alguém está afinando, a corda ela pode estar esticada demais ou ela está frouxa demais. Então, pode ser tanto a questão do excesso quanto da falta, né? A gente tem os dois pontos para equilíbrio. Tu está trazendo aqui, né? Ela não gosta de perder o controle das situações. Então, né? Então, assim, a flexibilidade, ela se mantém rígida e não quer aprender uma nova forma de viver e uma nova forma de agir, né? De se dobrar a outra pessoa, né? Então, assim, talvez isso precisa e possa ser trabalhado, né? Então, assim, isso são só alguns exemplos, tá, gente? Eu não estou aqui para tratar todas as doenças, até porque não teria como a gente tratar todas. E essa é a minha ideia esse ano, né? Pegar
trazer as aulas de 2026 com algumas sugestões e trabalhar energeticamente mais a fundo determinados pontos, determinadas doenças, para levar mais esse conhecimento das pessoas sobre elas mesmas. E através também do Reiki, saber como e quais as técnicas que a gente pode usar para ajudar nesse processo. Então, por favor, isso aqui não é regra, não é almanaque de farmácia. Então, assim, a gente não pode generalizar tudo. São dicas, são ideias. Então, assim, analisem, tratem, olhem, se analisem, né? Então, assim, o que a Luíse fez foi trazer estudos, né, onde foi comprovado e foi visto que várias pessoas que tinham determinada doença tinham determinados padrões de pensamento e comportamentos associados. Então foi montado todo um protocolo, mas isso não é regra, não é um almanaque que precisa ser seguido à risca. Não podemos generalizar. Cada pessoa é única, né? Então, assim, não peguem tudo isso como uma cartilha, e sim como dicas, como uma forma. Quanto mais a gente entende, né? Como é que funciona a energia, como é que funciona os chakras, como é que funciona o próprio funcionamento do corpo físico, mais a gente vai entendendo que uma coisa depende da outra, né? E aonde tu interfere de um lado, isso vai refletir, porque nós somos um ser integrado, né? Nós é que temos, eu sempre costumo dizer nas aulas que a gente separa tudo, porque a gente separa por uma questão didática, para poder aprender, mas tudo funciona. Eu estou falando, eu estou raciocinando, eu estou respirando, meu sangue está bombeando, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Meu fígado está processando o que eu almocei, os rins estão filtrando, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, assim, é importante que a gente se veja como um todo, tá? E saiba que a gente não fica doente por acaso, né? Que cada doença é um exercício, é uma possibilidade da gente se autoconhecer, é uma forma da gente se entender e buscar, né, a nossa própria essência, a nossa própria energia, né? Então, assim, e a gente precisa no momento em que a gente se olha, a gente vai olhar não só para a doença e o que nos adoeceu, mas também para o nosso processo de cura, né? E através dos, né, então são das mudanças de hábitos, das coisas que a gente faz ou não, até ver assim, ó, isso aqui dá certo, isso aqui me serve. Eu sempre brinco que todo mundo diz assim, para garganta é ótimo gengibre. É, para algumas pessoas. Eu sou alérgica a gengibre. Se eu ingerir o gengibre, ele vai me fazer mal. Então, assim, o que serve para uma pessoa não serve para outra, né? Então, assim, pode servir para a maioria. E eu acho que o que a gente busca aqui é uma indicação. Mas o autoconhecimento, e quanto mais a gente conhece do funcionamento, tanto energético quanto do nosso corpo físico, mais a gente vai entendendo como a gente funciona e como a gente pode se ajudar ou se prejudicar. Gente, não é para se culpar. Ai, eu tenho determinada doença porque eu fiz, né? Então, assim, né? Por exemplo, a tua paciente, né, Ana Paula, ai, não gosto de perder o controle, então por isso que eu tô doente. A culpa não vai ajudar em nada, né? Ela até dificulta a gente, porque assim, quem se sente culpado busca por castigo.
Se quem se vê como responsável vai buscar por uma solução e uma mudança de atitude. Então, procurem tirar a culpa, né, dos ombros e entender que tudo que a gente está fazendo é analisar e buscar saídas e buscar situações que nos levem para a saúde, não como mágica. Né? Então, assim, então tá, então eu sei que eu tenho um problema no joelho, é porque eu não gosto de perder o controle. Tá, não é só por saber que eu vou, tudo está resolvido, né? Não, existe todo um processo de cura, né? E aí eu pergunto para vocês, o que é a cura, né? A gente precisa aceitar e reconhecer que a gente tem um problema, a gente precisa olhar esse problema, a gente precisa enfrentar, mudar algumas atitudes na nossa vida, né? Mas assim, o que é cura? Até porque, se a gente for pensar, existem doenças que não têm cura. Cura física. Por quê? Por exemplo, se eu vou falar de um diabético, a gente pode entender um padrão de funcionamento das pessoas diabéticas, mas a gente tem o padrão familiar, né? A pessoa herdou essa possibilidade, herdou essa doença, assim como a gente herda valores, assim como a gente é transmitido valores, assim como é transmitido formas de agir. Então, assim, existem doenças que já estão instaladas, mas através de um entendimento, eu posso buscar o quê? Aprender a lidar com esses sintomas, com essas doenças, de uma forma mais tranquila, né? Trazendo mais bem-estar, sendo mais compassivo comigo, mais amoroso em relação a mim mesmo, né? E poder lidar melhor com essas limitações, né? Porque toda doença traz alguma limitação. Se eu ficar brigando com essa limitação, não vai me ajudar em nada. Mas no momento em que eu busco uma aceitação, um entendimento, eu vou buscar viver da melhor forma possível com o problema que eu tenho. Eu volto para a pergunta: o que é cura? As pessoas associam muito a cura como ausência de sintoma, mas não. Muitas vezes tem pessoas que têm determinadas doenças, mas estão muito bem, obrigada. Porque não é só eliminar o sintoma, e sim aprender a viver de uma forma mais saudável, né? E a gente faz isso no nosso dia a dia, né? Como eu disse, ensaio e erro, o que me levou a adoecer, o que eu posso fazer para mudar, como que eu posso viver coisas diferentes e quem eu sou, como é a minha essência, né? O que está me impedindo de poder ser eu mesma, né? Então, todo esse processo, ele é um processo de cura, né? Então, assim, poder eliminar os sintomas e esse autoconhecimento é toda uma caminhada, né? E não só, eu acho que é importante a gente se dar conta que não é só tirar o sintoma. Eu não tenho mais dor, então tá tudo certo. Aí a gente vai estar voltando para aquele mesmo padrão de eu vou tomar uma aspirina porque eu tô com dor de cabeça. Então, é um entendimento e um olhar para si mesmo com mais lucidez e principalmente com mais amor. Aliane, como é que o reiki pode ajudar, então, né, nesse processo? O reiki, ele é, então, uma terapia
que através da imposição de mãos, tu vai estar harmonizando esse campo energético, né? E ele, desta forma, vai ser, então, um grande aliado no processo de cura, porque ele vai estar harmonizando a tua energia, e isso vai impactar tanto no teu nível físico, mental, emocional, trazendo mais clareza, trazendo mais saúde, né? Regenerando mais o teu corpo. Porque quando eu falo assim, tá, qual é a minha essência? Gente, o nosso corpo, ele é programado para a vida. Ele não é programado para doença, né? Então, assim, se eu tô aqui, vou cozinhar, cortei o dedo, vai estar doendo na hora e tal, mas o meu corpo por si só, ele vai regenerar e ele vai voltar, né, a funcionar. Então, assim, o nosso corpo, ele é programado para a vida. O que que o Reiki faz? Ele cura, ele dá a energia que o nosso corpo precisa para se autocurar em todos os níveis. Então, ele vai te ajudar a ter a clareza mental para entender determinado assunto, ele vai te ajudar a melhorar o teu sistema imunológico para lidar com determinados vírus e bactérias, ele vai te dar tudo aquilo que tu precisa para lidar melhor com aquilo que está te desequilibrando, né? Então, o Reiki, ele vai atuar direto aonde? Na causa da doença, né? E vai trazer esse afinar da energia, né? Essa sintonia fina para que a gente possa buscar a vida e a saúde, certo? Então, assim, ele vai ajudar a eliminar aquilo que está bloqueando a energia de fluir, ele vai nos dar toda a recuperação e trazer a sensação de bem-estar. Então, de novo, por exemplo, o diabético, ele não vai trazer a cura da diabetes, desculpa, o pâncreas, se não produz a insulina, não vai subitamente começar a produzir a insulina. Mas eu vou passar a me alimentar melhor, fazer mais exercício, com isso eu vou tomar menos insulina, eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Então, o processo de cura é um processo de transformação, né? Um processo de transformação integral da pessoa como um todo. E se a gente pegar, né, como o Uzui, né, o nosso grande mestre Uzui, ele definiu o Reiki, né? O que que é o Reiki? Reiki é a arte secreta de trazer a felicidade. Se a gente diz que quando nós somos saudáveis, nós temos bem-estar e alegria de viver, né? Então, assim, o Reiki nos ajuda a nos conectar com essa alegria de viver. Claro, né, gente? O Reiki, ele não substitui, muito antes pelo contrário, ele nos ajuda a usar, como diz assim, por exemplo, vamos voltar ao diabético. Por favor, ele não pode parar de tomar a insulina, né? Mas ele vai poder usar, vai ter menos complicação. A gente sabe que o diabetes, né, pode causar, tem outros efeitos, então ele pode retardar esses efeitos. Então, assim, é a vida como um todo. A gente não pode e não deve substituir os tratamentos, mas o reiki associado às demais terapias, integrando esse cuidado da pessoa, ele vai trazer mais equilíbrio de uma forma mais integrada e às vezes até mais rápida, né, para esse processo de cura. Jane, qual é a melhor técnica? Gente, eu sou a defensora número 1 do autotratamento. Quem é reikiano tem o dever de se autotratar. De fazer toda a sequência, às vezes só de botar a mão
em uma parte do corpo. Né? Então, assim, aí eu me cortei, eu automaticamente vou botar a mão, né, onde eu tô com dor. Eu tô com dor no joelho, automaticamente eu vou botar a mão onde está a dor. Então, assim, o autotratamento, ele é muito importante. Nós temos todo o reikiano, e quem não é reikiano, esse é, vamos dizer assim, um dos grandes presentes do reiki. Eu aconselho, eu acho que todo mundo poderia e deveria ser reikiano, porque não é assim para ser terapeuta, é para ti, né? É para ti e para as pessoas à tua volta. É para tu poder aplicar em ti e trazer mais saúde para o teu dia a dia, né? Poder aplicar nas pessoas, poder aplicar nos filhos, né? Nos parentes, nos animais, né? Levar o tratamento. E, bom, tratamento completo, como já diz o nome, é completo. Né? Quando a gente estuda no nível 1, a gente vê que cada posição tem um porquê existir, trabalha determinada energia, e no momento em que a gente pode harmonizar todo o corpo por inteiro, a gente vai estar harmonizando toda essa energia para que ela possa fluir da melhor maneira. Né? E a cura mental, que daí já é o nível 2 de Reiki, que quem tem o nível 2 de Reiki, então, assim, se eu identifico, eu tenho determinada doença, e isso é por causa de um padrão mental, um padrão de funcionamento, eu posso fazer a cura mental que me ajuda a mudar um hábito. A cura mental, ela também foi chamada de técnica de mudanças de hábito, né? O Zui falava, né, de técnica de mudanças de hábito. Então, ela nos ajuda a poder transformar, né? No momento que a gente entende o que nos levou a adoecer e está buscando, e a gente sabe que mudar um hábito é difícil, né? Então, assim, a gente tem no Reiki, na cura mental, um aliado como para poder lidar com essa situação. Certo, gente? Então, assim, eu procurei trazer de uma forma mais ampla, né, essa noção de saúde, de doença, até de como o Reiki vê tudo isso, né? Quem já fez o nível 1 sabe que a gente, no curso, traz isso bem esmiuçado, né? Então, assim, até aproveitando, semana que vem eu vou ter uma turma de Reiki 1 online. Então, assim, que vão ser 4 noites, 2 horas e meia cada noite, também pelo Zoom, onde vai ganhar um manual, vai ter toda a parte teórica, a gente também vai estar praticando junto. Então, assim, para poder entender mais toda essa anatomia energética, anatomia da doença, poder entender melhor e ser reikiano e poder ter essa ferramenta nas mãos. E bom, quem já fez e quer fazer uma reciclagem, entender. Então, vai ser agora, semana que vem, nos dias 20, 21, 22, e depois na segunda-feira, dia 26, sempre à noite. E as aulas ficam gravadas e depois disponibilizadas para os alunos, tá? Quem quiser, me chama que a gente conversa. Michele, tu tinha falado que chegou agora, tem algumas aulas que eu já dei que estão disponibilizadas com a parte do PDF junto com lá no na plataforma Hotmart. Então, assim, são 6 aulas, o curso Reiki para a Vida. Então, depois eu vou deixar lá no grupo o link, se quiser adquirir, que fica para sempre, pode rever tantas vezes quiser essas aulas. Quem quiser mais informações sobre outras coisas, na plataforma da Hotmart também tem o e-book de cristais. Então, tudo isso eu vou botar lá no nosso grupo e quem quiser também me chama que eu encaminho. E aí, gente, dúvidas, né? Vou parar de
compartilhar aqui. Quero saber de você se vocês estão com alguma dúvida, porque essas aulas, depois eu vou postar lá no grupo do WhatsApp, tá, Michelle? Eu vou postar tudo isso. Vocês ficaram com dúvida? Como é que querem comentar alguma coisa? Só eu falei, hoje ninguém me perguntou que, como é que foi a aula para vocês? Que bom, Ana Paula, que te ajudou. Fico bem feliz. Né? É, tem alguma coisa específica que tu gostaria de trazer? Sugestões? Deixa eu ver aqui. Quem que tá? Tarará, peraí que eu fugiu aqui. Ah, a Michelle fez o curso nível 1 semana passada. Então, como? Peraí. Ficou com muita sede de conhecimento. Sim. E eu vou te dizer, Michelle, que sempre que possível, recicla, aprende, testa, pratica, né? Eu aconselho sempre, né? Como eu falei, a refazer o nível 1, porque a gente sempre aprende mais coisa, né? A gente aprende a ver as coisas de uma outra maneira, né? Isso é sempre muito importante, né? Que bom que tu gostou também, Dalva. Obrigada. É, a Mel disse que voltou, deu uma fugidinha. Que bom, obrigada. Né? Obrigada. Que bom que esclareceu. Deixa eu ver que mais. Né? Então, que bom, gente, que ajudou, né? Então, assim, a gente fica em contato. Vocês sabem que eu estou à disposição. Espero poder rever a todas em breve, em algum curso, seja para dar continuidade à caminhada, seja, né, através do próximo nível ou do, de uma reciclagem, ou aqui nas aulas. Então, eu vou continuar colocando lá no nosso grupo de WhatsApp as próximas datas, os próximos temas, né, de aula. Aceito a sugestão de vocês, o que vocês acharem que é bom, que vocês querem saber mais, me perguntem, né? Então, assim, aí eu monto a aula, vai ser bem bom. Espero encontrar a todas mais vezes, né? Essa é a primeira aula do ano de 2026. Espero encontrar vocês mais vezes esse ano. Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Obrigada, Michele. Então tá, minhas amadas, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom e ficamos em contato, tá bom? Um beijo em todas e um bom fim de semana. Ah, não, é bom até demais, é bom. Que bom. Que bom que serviu. Bom fim de semana. Fico muito feliz. Beijo, gurias. Até a próxima. Tchau, tchau.